Fala, seus investidores em XRP. Bom, nós estamos num período de adaptação, né, de introdução de módulos no XRP Ledger. E como vocês já devem saber, o XRP Ledger ele é modular e isso facilita muito a inserção de informações, de funções e a retirada dessas funções quando não necessárias mais, tá? Vou começar aqui o vídeo com as informações aqui do preço do XRP, que está indo para R$ 2,99 nesse momento. O mercado aumentou para ele aí 4,89%, né? Tá havendo uma recuperação aí até interessante, né? Tá 4,99 ali, aqui atualizou. Então, em 7 dias, 24 horas ou 1 hora, ele tá indo bem, diferente dos demais, né? Tirando a Dogecoin aqui, que também tá legal, a Cardano também tá legal, a Hyperliquid também, os três pilares aqui, tudo, o Stellar também, né? Todo acompanhando aí essa alta. Bom, nós temos essas informações, né, de que nós estamos em custódia com a XRP Ledger, 35 bilhões de XRPs estão lá no Scroll, fornecimento circulante agora está 64, quase 65 bilhões. Sabemos que tem um documento de 2014 que informa que eles vão segurar apenas 20% de todo o suprimento disponível criado, né, do XRP. Então, provavelmente eles devem ficar ali próximo de 20 e poucos bilhões, né, de XRP no Scroll. Nós temos aqui 1017 nós nesse momento. Já estamos na versão 2.6.0. Essa 2.5.0 está praticamente obsoleta. Muito mais aqui o 2.4.0. Por que obsoleta, gente? As emendas, né, que são criadas para essa modularização do XRP Ledger faz com que a cada período atualizado o RippleD, né, que é o software que roda o XRP Ledger. Então nós já estamos aqui no 6.0. Eu estava ali no Release Candidate, né, que é o candidato a lançamento, só que esse é o oficial, que foi o lançamento, né, do RippleD. A implementação do servidor de referência do protocolo XRP Ledger. Para saber mais, aí a gente tem que acessar aqui para ir em outras informações. Essa atualização ocorreu no dia 27 de agosto, tá? E agora nós vamos ver aqui algumas emendas, né, que já está chegando ao seu propósito. Por exemplo, o Token Scroll, 27 eleitores aqui, de 35, se você fizer as contas aí, 35 validadores da lista única de nós, que é os que fazem as alterações dentro da rede, 80%, que é o consenso do XRP Ledger, dá 28 validadores. Então nós faltamos aqui para poder chegar ao limiar aí e ele começar a contagem de 14 dias. Os demais aqui demoram um pouquinho. Domínios permissionados faltam 3 ainda. Aqui o token multipropósito faltam 2 para chegar no ponto. E aqui é uma correção. E aqui é a Ponte Exchange, e agora que está em 10. Esse Ponte Exchange, gente, é para criar uma ponte não existe a ponte lá do lado das outras blockchains para o XRP Ledger? Pois é criar uma ponte do XRP Ledger para outras criptomoedas, tá entendendo? Ou seja, em vez de você depender de ponte alheia de terceiro,
você cria uma ponte lá naquela rede não permissionada, tá? E outra, até mesmo interessante lembrar disso, né? Porque quando você faz uma ponte, você tem que fazer uma ponte para aquela rede que realmente vai fazer sentido, né? Para uma conformidade, por exemplo. Se você fizer uma ponte para uma Shiba Inu, o que, que vai acontecer? Nada. Ah, porque o Shiba Inu vai vir para o XRP Ledger no modo de token embalado, é liquidez. Mas a questão é que tem alguma finalidade para as conformidades institucionais? Aí tem que ver esse fato, tá? Bom, vamos aqui, ó. Tem o XLS 85, que é o depósito em token, né? Que isso tá em inglês, em português, e em inglês é token scroll, tá? E ele é um depósito de token que oferece suporte tanto em XRP quanto aos ativos tokenizados. Ativos tokenizados são tudo que você criar depois que esse XLS 85 entrar em atividade. Ele entrou em atividade, você já criou o seu ativo no mundo real lá dentro, ou o seu token, ele provavelmente você não tem como ativar essa função. Se você aliás, esse aqui não depende disso, né? Porque esse aqui é um depósito, não tem nada a ver com o protocolo em si, tá? É só aquela alteração que depende de você ativar ou não uma função quando você está criando uma tokenização ou um IO, ou seja, criando uma moeda, um token dentro do XRP Ledger. Aí você tem que escolher se você quer ativar ou não. Que foi o caso do stablecoin. Se ele tivesse a função de clawback e, por exemplo, eles lançassem o RLUSD, mas não tivesse ainda a função clawback já disponível no XRP Ledger, hoje eles já não poderiam ativar logo que eles lançassem o módulo lá e ativasse o módulo. Então isso tem que ser na hora que está criando o token e tendo a função lá dentro do XRP Ledger. E aqui diz que a alteração proposta no token scroll, né, ao protocolo XRP Ledger aprimora o scroll, a funcionalidade de scroll. Aquilo que a Ripple armazena lá, né, no scroll dela, 35 bilhões de XRP ali, aquilo ali está definido unicamente para o XRP, até que essa proposta passe. Passou, ativou, acabou. Todos os tipos de tokens, inclusive stablecoin, NFTs, token multipropósito, tudo pode ser utilizado, colocado em scroll, tá? Então tá aqui, ó, permitindo o suporte tanto para tokens baseado em Trustline, que é o IO, né, que é tudo que você cria lá dentro do XRP Ledger, quanto para tokens multiuso, que eu chamei de multipropósito. Lá na Ethereum chama multipropósito. Esta alteração introduz mudanças nos objetos do livro razão, nas transações e na lógica de processamento de transações para permitir que as custódias utilizem tokens de IOs ou multiuso, né, respeitando os controles do emissor e mantendo a integridade do Ledger. Por quê, gente? O token multiuso ele não necessita de Trustline. E a Trustline, os IOs dependem do Trustline. O que é isso? É uma linha de confiança. Você, para receber um token multiuso na sua carteira, você não vai precisar de criar uma linha de confiança. Já qualquer token que dependa da Trustline deve ter uma linha de confiança ativada. Então tá aqui, ó, linhas de confiança. Os IOs, qualquer token de linha de confiança entre as contas, né, depende dessas linhas de confiança. Já os tokens multiuso já não utilizam linha de confiança, tá? Nós vamos ver sobre tokens multiuso agora. Vou aumentar mais isso aqui só para a gente entender melhor, conseguir ler isso aqui. Token multifuncional ou multiuso, multipropósito,
oferecem flexibilidade e funcionalidade que abrangem casos de usos entre tokens fungíveis e não fungíveis, facilitando assim a tokenização de ativos do mundo real, controles de conformidade e acessibilidade do desenvolvedor. Bom, aqui tem uma informação mais aprofundada. Essa proposta introduz extensões ao XRPLED para oferecer suporte a um tipo de token multifuncional, né, mais multifuncional, ou seja, multipropósito, que é o MPT, né? É o token multipropósito. Token multipropósito, tá? Juntamente com operações para enumerar, comprar, vender e manter tais tokens. Ao contrário das linhas de confiança, os MPTs não representam relações de dívidas bidirecional, ou seja, não depende de confiança. O que é a confiança? É você aceitar o token daquele emissor, tá? Em vez disso, funcionam mais como uma linha de confiança unidirecional, com apenas um saldo, simplificando o suporte a requisitos comuns à tokenização, incluindo até mesmo casos de usos não monetários. O exemplo que eles dão aqui, como rastreamento de pontos de reputação em um jogo online. Talvez tão importante quanto isso, no entanto, é que os tokens multipropósito exigem significativamente menos espaço do que as linhas de confiança. Que os tokens multipropósito, ele tem mais ou menos aí, chega próximo de 52 bytes de armazenamentos dentro de um ledger para cada token, tá? Mantido por um detentor de token, em comparação com pelo menos 234 bytes para cada nova linha de confiança. Ou seja, entre aspas, de certa forma, o token multipropósito, ele não vai ser só um, vai ser milhares. E a linha de confiança, ela é única para uma quantidade enorme de tokens normais, né? Que é os IOs. Mas eu só não entendi isso. Por que que eles acham que é benefício 52 bytes para cada token multipropósito e para uma linha de confiança 234 não é satisfatório? Mas não vai ser eu que vou criticar isso. Se você não entendeu isso, coloque nos comentários e a gente explica direitinho. Acho que aqui acabou. Vamos passar para o próximo, que é os domínios permitidos, né? Domínios autorizados são ambientes controlados dentro do ecossistema mais amplo do blockchain do XRPLED. Os domínios não fazem nada por conta própria. No entanto, eles permitem que outros recursos, como DEX autorizados e protocolos de empréstimos, restringam o acesso permitido, permitindo assim conformidade na cadeia. Aqui tem um resumo, né? A proposta introduz o conceito de domínios autorizados. Domínios autorizados permite a criação de ambientes controlados dentro de um sistema mais amplo, onde as regras e restrições específicas podem ser aplicadas às interações do usuário e ao fluxo de ativos. Essa abordagem visa preencher a lacuna entre os benefícios de transparência e segurança da tecnologia blockchain descentralizada e os requisitos regulatórios às instituições financeiras tradicionais. Bem aqui diz assim, esse recurso exigirá uma emenda, ou seja, o domínio permissionado, ele é um recurso, tá? Ele não é um protocolo, ele é um recurso dentro do XRPLED. Como ele não traz nenhuma funcionalidade ao XRPLED, é só um recurso. Por si só, será restringido por outras emendas que utilizem. Ou seja, vai ter outras emendas que vão concatenar nesta emenda. Então, por isso que muitos módulos que a gente chama de emendas não podem ser criadas a bel prazer dentro do XRPLED. Por quê, gente? Quando ela se concatena, na hora que você fala assim, essa emenda não tem mais necessidade aqui, você não vai apagar ela lá do XRPLED, mas você vai desabilitar. E dependendo da forma com que é desabilitado e qual recurso ou funcionalidade é desabilitado no XRPLED,
pode gerar erros em muitos outros tokens ou negociações. Então, quando eles criam uma emenda e ela concatena com outra, como essa que está avisando aqui, que ela pode ser restringida por outras emendas que a utilizem, então é sinal que eles têm um cuidado muito grande, né? Fazem muitos testes antes para saber se aquela emenda não vai prejudicar outras ou as transações dentro do XRP Ledger se eles desabilitarem ela, né? Então tem essa terminologia, né? Domínio é um conjunto de regras que indica quais contas podem fazer parte desse domínio, tá? Esta especificação inclui restrições de credenciais, credenciais que nós vamos ver aí, que é outro módulo que está sendo implementado no XRP-LED. Tá vendo as concatenação que está havendo no XRP-LED? XRP-LED está virando um robusto DLT para instituições. Membro, aqui tem vários, né? Ó. Domínio é um conjunto de regras, né, que nós vimos aí que indica contas, quais contas pode fazer parte dela, né? Tem as regras do domínio, que é um conjunto de regras que governam esse domínio, ou seja, as credenciais que ela vai aceitar. Proprietário do domínio é a conta que criou aquele domínio, é a única que pode modificar suas regras ou excluir o domínio. Lembrando que excluir o domínio não é excluir o recurso. O recurso, só quem exclui são os validadores da lista única de nós nas suas votações de 80% de consenso. Já o proprietário do domínio, ele pode alterar as regras ou excluir regras, tá? Ou até mesmo excluir o domínio. Membro do domínio, uma conta que atende às regras do domínio, ou seja, possui uma das credenciais aceitas pelo domínio. Não há uma etapa de adesão explícita, desde que a conta tenha uma credencial válida e ela é um membro desse domínio. Vamos ver outra aqui, ó. Aquele chamado BAT, né? Que transações em lote. Gente, eu fiz uma crítica outro dia sobre transações em lote, só que eu, estudando um pouco mais aqui, eu vi que não tinha nada a ver do que eu falei no passado, tá? Então, vamos fazer aqui o correto. Vamos lá. Deixa eu fazer a tradução aqui, ó. BAT permite agrupar várias transações e executá-las como uma única unidade. Ela elimina o risco de conclusão parcial e resultado inesperado, proporcionando uma experiência mais confiável e previsível para operações complexas. O que é isso, gente? De certa forma, no meu conceito agora, depois que nós vamos ler ali o resumo, esse tipo de evento que pode ser executado no XRP-LED após a votação ser aprovada, ela economiza inclusive em taxas de transação. Às vezes você vai fazer 8 transações, tá vendo aqui, ó, que envia até 8 transações que são processadas atomicamente. Você pode mandar 8 transações. Você não deveria fazer 8 transações? Por exemplo, você quer pegar seu XRP, converter ele em RLUSD e enviar para uma carteira, beleza? Quantas transações você fez? Você converteu ele para RLUSD, pagou taxa de transação. Enviou os RLUSD para uma conta, pagou a segunda taxa de transação. Sacou? Beleza. Aí, o que acontece? O cara que vai economizar pelo menos 2 taxas. Aqui você pode mandar até 8 transações e nós vamos ver no resumo como que isso funciona. Olha só. O Ledger do XRP possui um conjunto robusto de recursos integrados, permitindo transações rápidas e eficientes, sem a necessidade de contratos inteligentes, que nós sabemos disso, complexos em cada etapa. No entanto, existe uma limitação fundamental. Múltiplas transações não podem ser executadas atomicamente.
Isso significa que, se uma operação complexa exigir várias transações, uma falha em uma delas pode deixar o sistema em um estado incompleto ou inesperado. O que acontece aqui, gente? Se você não, lá no Ethereum, Solana, qualquer outra, menos do XRP-LED, você quer fazer essa mesma transação, pegar um Ethereum, converter ele em Tether e enviar para uma carteira. Você faz tudo isso num contrato, digita lá, prepara lá um contrato, executa o contrato vai pegar vai lá na carteira que você apontou no contrato, vai converter um Ethereum em Tether, e essas Tether vão ser enviadas a depender do que você colocou no contrato, ou toda, ou parte dessa Tether vai para dentro de uma outra carteira que está definida nesse contrato. Aqui nas transações, você vai fazer isso sem a necessidade de contratos inteligentes, tá? Tudo isso relacionado aí a essas múltiplas transações. Isso significa, agora continuando, isso significa que, se uma operação complexa exigir várias transações, uma falha em uma delas pode deixar o sistema em um estado incompleto ou inesperado, né? Imagine construir uma casa, é o exemplo que eles dão aqui. Você não gostaria de lançar a fundação e construir as paredes e em seguida descobrir que não tem dinheiro para pagar pelo telhado, né? Deixando a construção incompleta. Este documento aqui propõe um design que permite múltiplas transações sejam agrupadas, executadas como uma única unidade. Ou seja, você vai pagar inclusive uma única taxa de transação. É como lançar as bases, construir as paredes e levantar o teto, tudo em uma única etapa, segura, aproveitando os pontos fortes do XRP-LED. Se você não tiver condições de arcar com o teto, nem se dará o trabalho de lançar as bases. Ou seja, se você não tem condições de arcar com a taxa de transação, ele vai calcular isso automaticamente, matematicamente, vai ver que você não tem uma taxa e só vai apresentar um erro ali na hora. E você vai pagar uma taxa só por conta desse erro. Então, você tem que ter certeza de que você tem pelo menos saldo na carteira para poder executar. Você tendo saldo na carteira, você tendo linhas de confiança de uma RLUSD na sua carteira, com certeza vai ocorrer. O que acontece? Até mesmo isso pode ser feito, tá? Por essas transações BAT. O que acontece? Transações em lote. Você vai poder criar uma transação para converter o seu XRP em RLUSD, seria uma taxa de transação. Você vai ter que criar uma linha de confiança para RLUSD se você não tiver, para ele fazer essa criação da linha de confiança, vai converter para RLUSD, armazenando nessa mesma carteira ou já enviando para outra carteira. Você imaginando que a outra carteira não tenha uma linha de confiança, ou sabendo que ela não tem, você já cria uma transação para fazer isso lá também. Agora, eu não sei se essa transação de criação de linha de confiança é criada automaticamente, já que nós vimos que o VET fez um... O VET não, foi foi um perfil no Twitter que ele é programador, acabei esquecendo aqui o nome dele, Vicente Van Code. Ele fez uma transação e explicou o que ele fez lá, e ele disse que criou uma linha de confiança numa outra carteira automaticamente, né? Isso tudo fazendo transações não em lote, mas fazendo transações de conversão automática usando os caminhos, né? Que é os chamados PET, né? Para transferências entre pools de liquidez, uma coisa assim, tá? Então aqui, ó, isso elimina o risco de conclusão parcial e resultados inesperados, promovendo uma experiência do usuário mais confortável e previsível para operações complexas. Desenvolvedores
ganham a capacidade de projetar recursos e aplicativos inovadores que antes eram prejudicados pela falta de contratos inteligentes nativos para fluxo de trabalhos condicionais. Fluxo de trabalhos condicionais, gente, é numa condição, nas determinadas condições. Ah, você tem uma linha de confiança? Tem, então deposita. Tem uma linha de confiança? Não. Então cria uma linha de confiança. Sacou? Aí, ó, em alguns casos que podem ser habilitados por transações em lote, inclui. Olha só, alguns casos de usos que podem ser habilitados por transações em lote inclui criar um NFT e uma oferta para ele em uma única transação. Você cunhou um NFT e já cria uma transação, ali uma oferta, né? Lá no XRP Café, por exemplo. Se a criação da oferta falhar, a cunhagem do NFT também será revertida. E eu digo mais, isso tem que estar em nível de front-end, porque se ele tiver em nível de back-end, ele vai enviar uma transação incompleta e vai te cobrar uma taxa. Então, provavelmente isso aqui vai ser feito tudo a nível de front-end. Experimente algumas ofertas, envie várias ofertas com diferentes níveis de slipagem, ou seja, várias taxas de transação dentro de uma pool de liquidez, de uma DEX, né? Mas apenas uma terá sucesso. Taxas da plataforma, no caso aí, os spreads, né? Inclua as taxas de plataforma na própria transação, simplificando o processo. Trocas sem confianças de multicontas, trocas de tokens ou NFT sem confiança entre várias contas, empréstimos rápidos, tomar dinheiro emprestado, usá-lo e devolvê-lo, tudo na mesma transação. Saque de conta, multicontas. Tente fazer um saque de sua conta corrente e se isso não funcionar, faça um saque de uma poupança, entendeu? Tente fazer um saque da carteira A. Se essa carteira A não deu certo porque tem poucos tokens, vá para a carteira B e saque de lá. Entendeu isso? Tem também aqui, ó, delegação permitida, né, ou permissionada. A conta XRP pode delegar permissões de transação e permissões granulares para outras contas, aumentando a flexibilidade e permitindo casos de usos como implementação de controle de acesso baseado em funções, né? O que é isso, gente? Vou voltar aqui um pouquinho que eu estava terminando aqui. Isso aqui, ó, por exemplo, atualmente ações críticas do emissor como a autorização de Trustline nas linhas de confiança exigem controle direto pelas chaves das contas, né? A chave é a chave privada, a chave pública, prejudicando a eficiência operacional e casos de uso complexo. Ao capacitar os titulares de contas e delegar seletivamente permissões específicas a outras contas, esta proposta visa aprimorar a usabilidade das contas sem comprometer a segurança. Por exemplo, contas delegantes, o dono da conta, né, que é a conta principal. A conta principal que está delegando permissões para outra conta. A delegado é a conta que tem a permissão delegada a ela. A conta A, que é a principal, delegou permissões para a conta B. E aqui, gente, eles dizem que é possível, né, criar delegar uma conta que não seja aquela conta que está próxima de você, pode ser uma conta de terceiros. No caso aqui, eles estão explicando que essa Kelly, né, Kylie, trabalha, né, em um provedor de Know Your Customer, que é um serviço que ele quer que possa autorizar a linha de confiança, mas não tem nenhuma outra permissão, já que ela é uma parte externa, ela é terceiro. Então a Kelly, ela vai receber uma chamada permissão granular. Permissão granular é uma permissão incompleta. Ela não vai ter todas as permissões que
uma permissão delegada diretamente recebe, tá? Aqui a gente foi ver alguma coisa relacionada a permissões de conta, né, onde fala que o XLS 49 propôs permissões de nível de tipo de transação. Mais abaixo aqui tem a única exceção é essa regra, a 56, né, que elas não terão uma permissão separada, pois o BAT, né, as transações em lote, em lote por si só não fazem nada. Para executar uma transação BAT com permissão, o usuário precisa ter permissão para todas as transações internas, ou seja, ele não pode ter uma permissão granular. É a única que é uma exceção, é essa daqui. Não tem como fazer transações BAT com permissões granulares. Já como é que é o nome aqui, gente? XLS 75 é possível fazer isso. E aqui, ó, permissões granulares, o que que é? Essas permissões permitem o controle sobre uma parte menor de uma transação, em vez de permitir a execução de todas as funcionalidades que a transação permite, tá? Bom, tudo isso é relacionado à conformidade. A XLS 81, que é DEX permitido, usam domínios permitidos. Olha só, gente, eles têm que utilizar a XLS 80, né? Os DEX permitidos, que é XLS 81, precisa usar o domínio permitido para estar em conformidade, além das credenciais, né? Que eles não estão falando isso, mas deveria ter falado. Para permitir negociações on-chain dentro de ambientes controlados, onde cada participante possui credenciais específicas, permitindo que as instituições garantam que estão cumprindo as regulamentações financeiras ao negociar na bolsa descentralizada do XRP-LED. Aqui existe... eu até... Ah, não, peraí, gente, eu vacilei aqui, não era nem para ter mexido com essa tela aqui, ó. É nessa daqui, ó. DEX permitidos. Essa vantagem, né, das DEX permitidas aí, né, se alinha perfeitamente com a crescente demanda por sistemas financeiros eficientes. No entanto, um grande obstáculo impede a adoção de institucionais, né, tradicionais. O anonimato de uma DEX dificulta o cumprimento das regulamentações de prevenção e a lavagem de dinheiro e conheça seu cliente. Olha isso aqui, gente. O anonimato de uma DEX. Eu vou até mudar a cor disso aqui, ó. Vou pôr aqui verdinho. Amarelo. O anonimato de uma DEX dificulta o cumprimento das regulamentações. Vocês vão ver isso no final do vídeo. Olha só. Este desafio, né, destaca a necessidade crítica de desenvolvimento de um sistema de permissões dentro das DEX. Olha só, esta proposta introduz o sistema DEX com permissão para o XRP-LED, o que é, ao integrar recursos de permissão diretamente ao protocolo DEX, as instituições financeiras regulamentadas ganham a capacidade de participar do DEX do XRP-LED. Olha só, mantendo-se em conformidade com seus requisitos de conformidade. Essa abordagem evita as desvantagens de tokens isolados e com permissão. Ou blockchains privadas, né? Ou blockchains privadas, garantindo um mercado vibrante e líquido. Líquido é o que, gente? Entrada de valor, dinheiro dentro do DEX, que mesmo eles utilizando a DEX como uma DEX permissionada, a DEX, é lá que vai estar fluindo o dinheiro deles. Nada, tudo que eles fizerem lá dentro, nada impede que a liquidez se junte à liquidez do mercado secundário, entendeu? Por quê? Porque muita gente vai falar assim, porque a DEX permissionada, eles têm uma liquidez muito maior do que a DEX sem permissão. Não, gente. De certa forma, utilizando as regras de... sim,
abstração, né? As regras de abstração, por exemplo, você tem dificuldade de entender que a liquidez que está lá na DEX, na mesma DEX, só que com permissão, ela está fluindo no mesmo circuito da DEX sem permissão. Você está entendendo isso? Então, não existe duas DEX, não existe duas liquidez. É uma liquidez só que quem injeta elas são instituições ou pessoas que têm permissão por conta da conformidade. E outros é porque você, eu, qualquer outro está negociando lá na DEX, independente de qualquer coisa. Todas as funcionalidades e módulos que estão sendo implementados no XRP Ledger, eles fazem menção a um momento que você não pode ter acesso a essas DEX, essa parte permissionada. Por quê? Porque lá vai funcionar o dinheiro institucional, né? O dinheiro onde você não pode trocar seu XRP por um ativo tokenizado do título do governo, por exemplo, dos Estados Unidos, tá? Então, só quem pode fazer isso são aqueles permissionados, tá? Então, é mais ou menos isso para a gente entender melhor essa parte aqui, tá? Ou seja, para evitar que as desvantagens de tokens isolados, né? Criar um token específico só para negociar, mesmo no mercado aberto que você usa, não é necessário criar um token isolado, não é necessário criar outro DEX, né, com permissão. Olha só, é o mesmo DEX, só que não tem necessidade de você criar um outro para ficar assim, porque naquele DEX lá, com permissão que eles criaram, é uma DEX que tem uma liquidez muito maior do que essa DEX aqui. Não, gente, é uma DEX só. Ou utilizar um blockchain privado. Criar um blockchain privado, um XRP Ledger privado, só para poder cunhar o que eles querem lá. A diferença é que existe um DEX separado só para pilotar e usar CBDCs, né? Isso é uma exigência governamental e não é só de conformidade. Já a questão aqui, nós estamos falando de conformidade, não governamental. Garantindo um mercado vibrante e líquido. Quando fala vibrante e líquido, é que eles vão negociar na mesma plataforma que você negocia nessas DEX sem permissão, onde você só acessa utilizando a sua carteira. Aquelas DIDs, gente, teve muita gente que ficou preocupada, porque os DIDs pode até ser que abranja um dia você, eu, mas os DIDs, credenciais, essas coisas, tudo é relacionado a instituições, tá? Aqui, ó, vibrante líquido que facilita oportunidades de arbitragens contínua. Em última análise, este sistema DEX com permissão abre caminho para uma adoção institucional mais ampla do XRP Ledger, promovendo um cenário financeiro mais inclusivo e eficiente. Aqui, ó, o livro de ordens, que é as ordens de compra e venda, também está influenciando aqui nessas DEX, tá? O recurso, este recurso exigirá uma alteração provisoriamente intitulada esses DEX permissionada, como é que é o nome aqui? Recurso, né? Recurso de DEX permissionada. Os livros de ordens e os RPCs, que são as APIs, né, relacionadas ao caminho, também precisarão ser atualizadas. Aqui tem, ó, o XRP Ledger fez avanço significativo em direção a uma estrutura de conformidade desde o projeto, incorporando diversos recursos, módulos, né, para aumentar a transparência e o controle. Essas ferramentas visam facilitar a adesão regulatória, preservando ao mesmo tempo a filosofia descentralizada da plataforma.
Aí aqui, ó, é que a gente pode comparar, né? Comparar assim, é que às vezes o nome, a gente não conhece o nome quando está em português. Depósito autorizado, por exemplo, né? Tudo isso, eu não vou ler tudo não, ó. Depois você dá uma pausa e lê aí. Depósito autorizado, linhas de confiança autorizada, recuperação, que é o chamado clawback, congelamentos, né, que é o freezing, multiassinaturas e caminhos de pagamentos, que é o PETFIN, né? Payment PET, perdão, né? O freezing, clawback, né, para aqueles que conhecem pelo inglês. Embora esses recursos forneçam uma excelente base para conformidade, eles falham em uma área crucial no uso do DEX. Ou seja, como que a instituição vai utilizar uma rede descentralizada se ele não tem uma DEX descentralizada com permissão para identificação dos participantes, tá? Então, até o momento, falha por conta disso. Mas essas alterações que estão ocorrendo na rede, tudo vai vir para resolver esse problema, tá? Cofre de ativo único, que é o Vault, né? Aqui, ó, Single Asset Vault. Um cofre de ativo único é uma primitiva do Ledger XRP que agrega ativos de vários depositantes e os disponibiliza para outros protocolos on-chain, como um protocolo de empréstimo. Um ativo de cofre pode ser XRP, ó, um ativo de cofre pode ser o seu XRP, ó, tá? Um token fungível, qualquer IO criado na rede, até mesmo um stablecoin, ou um token multiuso, tá? Que não depende de linha de confiança. Já um token fungível, que é um IO, depende de linha de confiança, como você sabe, né? Outro que não depende de linha de confiança é o XRP, porque ele é um ativo nativo da rede. Esse aqui eu não vou aprofundar muito não, tá? Nós vamos só aqui, ó, um cofre único de ativo é uma nova primitiva, é aquilo que nós vimos ali. Só que eu deixei separado isso aqui, ó. O cofre atende a diversos propósitos, como mercado de empréstimo, agregadores, tokens com rendimento e gestão de ativos e etc. O cofre único de ativos dissocia a funcionalidade de provisão de liquidez da lógica específica do protocolo. Beleza? Ele também tem a ver com esse protocolo de empréstimo nativo do XRP Ledger, tá? O cofre nativo, que é o 65 aqui, o XLS 65, ele vai se complementar com o XLS 66, tá? Que no caso aqui é relacionado a empréstimos em finanças descentralizadas, dentro de uma DEX, por exemplo, numa pool de liquidez, tá? E aqui diz que, no entanto, o esquema de proteção de capital de primeira perda absorve algumas perdas em caso de inadimplência do empréstimo. Por quê, gente? O protocolo oferece o empréstimo on-chain de prazo fixo, sem garantia, utilizando fundos agrupados com prazos pré-definidos para empréstimos com juros acumulados. Aí o cara faz um empréstimo lá, deixa alguma coisa lá como garantia, um RLUSD. Aí ele simplesmente chega o prazo dele, encerra-se o prazo dele lá, né, que é pré-definido, a dívida dele está maior por causa do juro. O que ele tem lá como depósito, como garantia, não dá para pagar. Então vai haver, né, algumas perdas em caso de inadimplência nesse momento, né, que o cara simplesmente não tinha fundo suficiente. O que faria o cara ser obrigado a ter fundo suficiente e se ele ficar inadimplente, ele voltar lá e resolver o problema dele? Ele tem que ser uma instituição, gente. Eu, vai pensar assim, quer saber, meu amigo? Eu vou criar outra carteira, vou comprar mais XRP, vou converter em RLUSD, vou voltar lá e vou fazer negócio na DEX. Já peguei o empréstimo, já gastei. O cara pode pegar um empréstimo
baseado no preço que ele tem lá, esperar um pouquinho. Se ele pegou um empréstimo em XRP, por exemplo, esperar o XRP subir, vende o XRP e faz um lucro, compra em outra, numa exchange, compra RLUSD ou troca lá, ou seja, faz lucro. O cara vai ficar trabalhando o dinheiro sem pagar as contas dele, né? Sem liquidar os seus afazeres nas DEX. Então, para evitar esse tipo de coisa, o cara tem que ter uma credencial permitida dentro de uma DEX, tá? Bom, aqui nós temos o simulador, né? O simular. Simular é um método RPC que implica uma transação retornando os resultados e metadados, sem nunca enviá-los à rede para confirmação ou inclusão no Ledger. Eu li aqui que você pode fazer uma simulação se a sua transação vai dar certo ou não. Isso é caso técnico, é para programador, tá? Então isso aqui ele tem um foco no RPC, que é a comunicação de APIs, tá? Todas essas alterações que estão ocorrendo aí vai necessitar esse tipo de emenda aqui, que é para evitar que uma transação que o cara vai fazer, por exemplo, um BAT, né? O cara conectou o servidor dele na API do XRP-LED. Só que ele não tem certeza se os front-end dele está funcionando corretamente. Ele primeiro faz uma simulação. Deu tudo certo, executou de 1 a 8 transações naquele BAT lá, né, que é as transações em lote. Deu tudo certo, beleza, tá resolvido. Não deu certo, ele vai lá, conserta até resolver. Resolveu, agora sim, vai fazer as transações reais, tá? Tem aqui as credenciais, que é uma estrutura alinhada ao W3C para lidar com autorização on-chain. Isso aqui, pelo que eu tô vendo, não vai servir só para as DEX, tá? Credenciais, para institucional. Vai servir também para utilizar no ILPv4, que é o Interledger Protocol, tá? Porque tá envolvendo aqui, ó, o World Wide Web, né? Que é o W3C. As credenciais fornecem um conjunto de ferramentas para gerenciar requisitos de autorização e conformidade do XRP-LED, respeitando a privacidade e a descentralização. Eu trouxe para vocês aqui, deixa eu ver se é isso que eu tinha que falar aqui para vocês. Credenciais. Bem aqui, quer ver? Deixa eu ver se foi aqui, gente. Se é aqui também, deixa eu ver. Não. Credenciais. Eu não sei se eu marquei alguma coisa. Ah, tá aqui, ó. A emenda DID, identificador digital, ela vai fazer parte dessas credenciais também. Ela vai concatenar, né, as credenciais. Lembrando que as credenciais é o XLS 70. Só que ele vai se concatenar ao XLS 40, que é os DIDs, né? Identidade descentralizada soberana. Beleza? Que é possível fazer aqui as verificações de conheça seu cliente, os dois juntos, tá? Trabalhando juntos, tá? Isso resolve os problemas como lá no XRP-LED, AMMs e pools de empréstimos. Lembra também? Mais um que vai utilizar as credenciais e inclusive não só as credenciais, mas também os empréstimos, né? Então, vamos um pouquinho aqui, ó. Eu fiz alguns vídeos para vocês referente ao XRP-LED, aonde a gente fica sabendo sobre a propriedade da conta, né? Como que funciona a propriedade da conta, como que você sabe que você é dono da conta. Aqui no XLS 40, no XLS 70, no XLS 70 que eu acabei de falar, né? Ele define a propriedade da sua identidade, né? Tá aqui, ó, permite que o usuário gerencie sua identidade digital no XRP-LED. Embora essa emenda adicione suporte para gerenciamento de identidade on-chain,
e simplifique o uso de credenciais off-chain, maximizar todo o potencial da tecnologia blockchain para o manuseio de credenciais requer soluções on-chain. Este documento propõe um design de preencher essa lacuna. Ele descreve a emissão, o armazenamento e a verificação de credenciais diretamente no Ledger, sem deixar de atender às necessidades de privacidade do usuário. Ou seja, o usuário é dono da identidade e ninguém vai saber quem é você. Só vai saber que você que tem aquela identidade, está negociando numa DEX, fazendo empréstimo, você tem autorização para fazer aquilo. Se você tem conformidade, necessita de conformidade, você tem autorização. Por quê? Porque você está participando de um domínio permissionado. Lembra que os domínios permissionados necessitam dessas identidades, tanto do DID como das credenciais, porque é lá nos domínios permissionados que isso aqui vai funcionar também. Pois é. Então, você com a identidade descentralizada soberana e as credenciais concatenadas, você é dono da sua identidade. E com isso lembrando, gente, que inicialmente, a priori, né, na realidade, isso é para instituições, tá? Ninguém sabe se você vai poder ter a sua credencial ou a sua identidade soberana aí, tá bom? Bom, aí eu fiz alguns vídeos aqui e eu queria lembrar para vocês dos episódios do XRP Paper Wallet, onde eu falo para vocês como que funciona as contas, como que elas eram criadas, né? Que era via web. Depois falei aqui que você nunca mais veria, né, as suas carteiras como você vê ela antes, vê ela agora, né? Você vai ver que ela é uma abstração de uma conta que a sua carteira é uma abstração de uma conta que você possui por conta de uma chave privada e uma chave pública, né? E aí você é o dono da conta. E aqui, quão abstrato é uma conta e quem é o dono dos ativos da carteira, né? Quem é o dono daquela conta? É o dono das chaves privada e pública, né? E quem é o dono dos ativos? É o dono da conta, né? A mesma coisa as DIDs, né? Identidade digital soberana, e as credenciais vão fazer com que as contas dessas pessoas sejam, além de ser uma abstração da sua carteira, ele também vai fazer com que você seja o dono da sua identidade baseado naquela conta e naquela chave privada e pública, tá? Por quê, gente? Porque é única, não tem como ter duas chaves privadas, tá? Bom, aqui eu até deixei marcado, né? Mas eu não vou mais ler nada a respeito aqui, não. XLS 77, congelamento profundo ou deep freeze, né? Aqui eu acho que eu não vou aprofundar muito também não. Congelamento profundo permite que os emissores de tokens no XRP-LED impeçam o uso indevido de tokens por titulares de contas congeladas. Ele aprimora as interações entre ativos e pagamentos congelados, garantindo que os detentores de tokens congelados não possam receber fundos até que sua linha de confiança seja descongelada. Essas mudanças permitem que os emissores de tokens cumpram com mais facilidades as regulamentações do XRP-LED, que muita gente chama o XRP-LED de ISO 20022. Não é. É as regulamentações, as conformidades que trazem com essas emendas que estão sendo implementadas. E aí, no congelamento profundo, o resumo é o seguinte: estas alterações permitem que os emissores de tokens impeçam o uso indevido de tokens pelos titulares de conta congelada.
o documento descreve melhorias nas interações entre ativos congelados e pagamento, garantindo que os detentores de tokens congelados não possam receber fundos até que sua linha de confiança seja desbloqueada. Essas alterações permitirão que os emissores de tokens cumpram mais facilmente as regulamentações do XRP-LED, impedirão que os tokens sejam transferidos para carteiras identificadas em listas de sanções, eles impedem, tá? Porque está bloqueado, aprimorando assim a conformidade regulatória para casos de uso como stablecoin regulamentadas e ativos do mundo real, que são ativos tokenizados, tá? Essa proposta introduz um novo recurso de congelamento profundo para as linhas de confiança que interagem inclusive com pagamentos, ofertas, DEX e AMM, tá? Existe o chamado freeze, que é uma função que já existe no XRP-LED, tá? É uma função que já existe no XRP-LED. Só que ele não poderia fazer bloqueios de linhas de confiança para ofertas, DEX e AMM. Era só para pagamentos. E agora abrange tudo isso, tá? O Deep Freeze é para todas essas funções aqui. E por fim, nós vamos ver quem é que fomenta todas essas implementações na rede XRP-LED para as conformidades, né? Para quem não sabe, o Ripex faz isso. Ela que é o braço financeiro da Ripple, né? Que ela cria algumas propostas paralelas e chamam quem quiser participar para desenvolver. Ah, porque a gente precisa de criar um Deep Freeze. A gente precisa de conformidade para bloqueios no AMM, nas pools de liquidez, nos pagamentos, né, do XRP-LED. As pessoas juntam, vão lá, faz sua inscrição, participa. Aqueles que conseguirem o melhor resultado recebem uma quantidade de XRP como pagamento. A pessoa vende ou mantém o XRP guardado até que ele suba, né? Ou seja, o cara está recebendo ali um tesouro para criar uma ferramenta. Se ele tiver muito agoniado para ganhar dinheiro, ele vai vender. Do contrário, ele vai segurar para fazer um lucro talvez absurdo mais na frente. E aqui, ó, capacitando desenvolvedores do XRP-LED com infraestrutura, ferramentas e suporte para impulsionar soluções e inovação. É o Ripex. No Ripex, gente, tem uma linha... como é que é? O nome tá aqui, ó. Não é nem isso aqui não, gente. É um roadmap. Eles têm um mapa de criação. Tá vendo a lista aqui, ó? Tem um monte de necessidades. São necessidades de conformidade que precisa para o XRP-LED. Eles criam essas propostas de recurso, né, para 2025 e criaram um roadmap. E aqui está o roadmap deles, ó. Estamos animados para compartilhar as propostas de recursos do XRP-LED nas quais estamos trabalhando. Este ano 2025, nosso foco está no desenvolvimento da tecnologia subjacente que capacita os desenvolvedores a criar soluções inovadoras para aplicações reais no espaço DeFi. Em colaboração com a comunidade em geral, estamos dedicados a aprimorar as ferramentas e recursos que facilitam a concretização de suas ideias pelos desenvolvedores, impulsionando o crescimento das finanças descentralizadas. Aqui a gente vê o roadmap deles. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, que é o que nós estamos nesse momento, e o quarto trimestre. Saca só isso aqui, gente. Na tradução, a gente tem aqui, ó, congelamento de tokens LP. Isso foi no primeiro trimestre, já está implementado. Congelamento profundo, simulação de transações e domínios permissionados. Inclusive, eu estou falando que já está implementado, mas não está não. Está aqui, ó, ainda está em votação. Domínios permissionados, que nós vimos ali. Simulação de transações, que nós vimos ali. Congelamento profundo, que acabamos de ver, né? Esse daqui, congelamento profundo, que ainda não foi liberado. Ou seja, gente,
desde o início do ano que nós estamos com essas propostas aqui, ó. Estas propostas aqui solicitadas, mas não foi votadas. Quer ver? Congelamento profundo aqui. Deixa eu ver se está mais embaixo aqui. Fonte. E nem tá aqui ainda, viu, gente? Nem tá aqui. Ó, credenciais já tá liberado aqui, ó. Por que que tava ali, né? Vamos só conferir essa credencial. Bem aqui assim você consegue acessar o site. Vamos ver, credencial não fala o número, né? XLS 70. Já tá liberada credenciais, gente. Vamos voltar aqui. Uai. Então credenciais já tá liberada. Agora eu não sei por que que ela estava aqui como sendo. Ah, mas é porque não saiu da lista, né? Cadê? Não, é aqui, é aqui. Não tinha saído da lista deles, ó. Onde é que foi? Foi lá para cima. Vou diminuir isso aqui de novo. Aqui, ó. Credenciais, tá aqui. Aqui é o roteiro deles, né? Documentação de pré-lançamento. Simulação. Essa simulação é o Simulate. Vamos voltar aqui ver se esse Simulate tá aqui. Não tá. Ele nem está aqui, ó. Nem está aqui na lista. Ainda nem foi apresentado aqui para poder ser votado. Mas vocês podem ver que eles têm um roteiro a seguir. E esse roteiro ainda tem aqui, ó, depósito de tokens, permissões de contas, transações em lote, DEX permissionado, tudo no segundo trimestre. Cofre de ativos únicos, que é o Vault. Protocolo de empréstimo, são 2 no terceiro trimestre agora que nós estamos. E olha o que vem ainda para o quarto trimestre, gente. Transferências confidenciais. Transferências confidenciais. É como se eles criassem um Midnight, um módulo do Midnight ali. Provavelmente, é o que eu estou pensando. Ou seja, vai ter muitas transações que vão ocorrer no Ledger que vão ser confidenciais. Você não vai conseguir identificar elas, porque só a parte A e a B que estão negociando que consegue. Se a A negocia com a B, os dois sabem que aquelas transações existem entre elas, mas C não sabe que existe. Mas se A e B negociam entre eles e sabe das negociações entre eles, quando o B fizer negociação com o C, A não sabe que B está negociando com C. Você está entendendo isso? Isso é até questão de estratégia de negócios, né? Porque A está negociando com B. B conseguiu uma ótima negociação com A. Só que A não sabe que B está negociando com C. E o B está aproveitando a informação que ele tem aqui e está negociando com C. Aquilo que ele conseguiu de lucro com A, ele está negociando com C de forma que ele tenta ganhar mais lucro lá, porque ele tem essa informação que o C não tem, porque ele não tem acesso às negociações dele com A, e nem o A sabe que ele está negociando com o C, de forma que o A não pode atrapalhar a negociação dele lá. Você está entendendo como é que é isso? Porque vai haver transações de transferências, né? Eu falei transações, transferências confidenciais aqui, ó, tá? Tem também para o quarto trimestre integrações de tokens multipropósito dentro das DEX e também depósitos inteligentes, que a gente ainda não trouxe aqui nessa lista que eu acabei de ler para vocês. Pessoal, 1h05, eu acho que vai dar 1h10 aqui de vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. E quem conseguiu chegar até o final do vídeo, sabe que ele agora conhece em que rede que ele está apostando suas fichas, né? Que é o XRP Ledger. Porque
Gente, se você parar para pensar, a Ethereum realmente ela saiu muito na frente. Só que ela saiu muito na frente baseada nas premissas do sistema tradicional. Tudo que era negociado em bancos, em OTC, mas sem conformidade. Tudo que foi criado na Ethereum, na AVE, naquelas DEX, nos DeFi, foram tudo criados baseado nas premissas que já existiam, mas sem a conformidade. Só simulando, lembra das brincadeiras que eu falo para vocês? Simulando, inclusive até mesmo simulando realmente um hacker, simulando um problema na rede, né? Eu falo simulando porque tudo é uma simulação na rede Ethereum. Eles não têm um propósito focado na conformidade. Eles começaram a pensar em focar na conformidade, eles já tinham sido hackeados, eles já tinham drenado carteira, eles já tinham acontecido um monte de coisa. E aí, quando eles viram que isso estava queimando o filme deles e que tinha protocolos igual o XRP Ledger trabalhando com foco na conformidade, e até hoje estão trabalhando tão certinho que eles conseguiram criar o XRP Ledger modular, de forma que eles possam introduzir vários aspectos de conformidade, aonde eles estão chegando no quarto trimestre com mais 3 emendas ali que vai vir para revolucionar. E é claro que não acaba por aí, tá? Ainda tem muito para eles mexerem ali. Mas o que vai acontecer? Lembra da Akan, que o cara lá falou que 50 trilhões podem entrar no XRP Ledger? Deixa eu trazer o vídeo dele aqui. Eu acho que é esse vídeo que eu tenho aqui. Só um momento. E lembrando que ele já é velho desse nicho de investidores que trabalha com o mercado, né? Ele já é velho nessa área. Né? Ele parece aparentar ser novo, mas ele já é velho, já trabalha há muitos anos com isso. Olha o que ele diz aqui, gente. O mercado total é de 1,4 quatrilhão, tudo que já existiu. Se você começar a olhar nessas classes de ativos, elas já estão se movimentando. E a facilidade com que vemos pessoas interessadas em fundos do mercado monetário, títulos do tesouro tokenizados e esses tipos de instrumentos, o suporte para moedas estáveis. Quando você está falando sobre substituir dinheiro, quando vejo DTCC, Euroclear, Clearstream, você sabe, basta que um deles adote o digital nativo, e isso são trilhões de ativos. Por si só, isso se move, então você sabe, dezenas de trilhões. Acho que podemos ver, e tendo em mente que são 1,4 quatrilhão, ainda é uma pequena fatia de mercado enorme, sabe, de 30 a 50 trilhões. Tudo em XRP, tudo negociado no Artex. Aqui vamos nós, 50 trilhões de dólares. Daqui a 2 anos, o Ripple Twitter tocará a sessão. E aí? 50 trilhões de dólares dentro do XRP Ledger. Lembra daquela parte onde eu mostrei para vocês aqui, quer ver? Sobre liquidez. Cadê? Onde é que foi? Eu deixei marcado, gente. Liquidez. E... Cadê? É porque foram muitas telas, né, gente? Aí a gente fica meio assim. Liquidez. Deixa eu jogar na tela aqui. Liquidez. Não é isso ainda. Pera aí. Tá marcado aqui, ó. Não, também não é. Quando eu falei para vocês sobre ter duas, como é que é? As duas liquidez, tanto a do mercado de institucionais
Rapaz, o trem desapareceu daqui. Eu deixei marcadinho. Mas vocês já devem lembrar. Qualquer coisa, volte o vídeo aí, tá? É aquele fato. A liquidez deles vai se unir à liquidez do mercado secundário, gente. É uma DEX só. Para chegar nesses 50 trilhões que ele está falando, e olha que ele disse que o mercado de commodity é de 1,4 trilhão, 4 trilhão. E ele está imaginando que 50 trilhões vem para o XRP-LED. Que ele está vendo, ele já está vendo que as pessoas, as instituições querem a tokenização. Ele fala ali sobre DTCC e outras instituições que trabalham, inclusive, ajudando na regulação. Então, é aquele caso. O mercado está frio? Aparentemente, sim. Por quê? Nós estamos aqui com o XRP a 2,97 nesse momento. Aqui a gente precisa de atualizar a tela. Nós estamos a 2,97 nesse momento. Ou seja, a gente estava até sexta-feira, nós estávamos a 2,80, 2,82. Deu uma melhorada? Deu, mas não é o suficiente. Eu não lembro de quando que é esse vídeo, mas o vídeo que nós vimos aqui, ele provavelmente deve ter um ou 2 anos atrás. E eles falam daqui 2 anos, né? Vamos dizer que foi desse ano. Vamos colocar aí para 2026, 27. Ou vamos dizer que seja do ano retrasado. Nós vamos estar em 2026. Você está entendendo? Meu amigo, a qualquer momento a gente vai ver coisas novas acontecendo nos valores do XRP-LED. As novas máximas, né, que a gente fala. Falei que ia dar 1h10, mas passou um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer as funcionalidades que o XRP-LED está trazendo e toda essa informação que a gente consegue juntar aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.